Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai discutir o fato de que em economia, às vezes algumas mudanças geram custos muito óbvios, muito claros e benefícios escondidos que a gente não vê imediatamente. E aí então a gente tende a ser contra essas mudanças, né? Porque a gente só consegue ver uma partezinha dos efeitos. Tem um nome para isso em economia que chama equilíbrio geral. Assim, é como você aperta um botãozinho, aí tem um efeito inicial em algum lugar, aquele efeito inicial naquele lugar está sendo contrabalançado por efeitos ao longo do tempo em outros lugares, né? E de uma maneira mais espalhada. Você não percebe essas outras, você só percebe o efeito inicial. E aí você chega a conclusões erradas. Isso acontece em economia toda hora. Eu acho que talvez seja a ciência que isso daí mais acontece. Esses efeitos que a gente chama de, essas implicações, né, múltiplas, aí que a gente chama de equilíbrio geral. O jargão é equilíbrio geral, um termo técnico que a gente usa no mundo acadêmico. Não sei se vocês viram minha camisa aqui da Normal Distribution, e embaixo tem a Abnormal Distribution. Bom, é que eu estava olhando no vídeo e acabei me empolgando com a minha própria camiseta. Vamos voltar aqui à nossa questão do equilíbrio geral. Vou dar dois exemplos. Um exemplo é quando tem um banco estatal, por exemplo, financiando um tipo de investimento, dando dinheiro para empresas investirem, comprarem máquinas, se modernizarem, etc. Aí se chega um governo ou alguém e fala, olha, o banco mudou, né? O banco não vai mais fazer isso daí, esse banco vai, por exemplo, ser fechado, digamos. Ele não vai mais emprestar dinheiro. Primeira coisa que vem na sua cabeça, o que é? Pô, mas a empresa estava se financiando através daquele banco. Estava acumulando capital, né? Estava crescendo, empregando mais gente, se tornando mais produtiva. Agora aquele banco lá não vai dar mais crédito. Isso é ruim para a economia, mas é meio que, né? O primeiro impacto é tão óbvio. Bom, tá bom, da onde esse cara vai tirar crédito? O impacto imediato é muito claro, mas e os outros impactos? O que será que está acontecendo, por exemplo, quando um banco estatal, por exemplo, para de dar crédito? Ué, ele tem que primeiro, né? O governo, quando fecha esse canal daí, ele se endivida menos, porque para ele dar crédito lá, ele precisa pegar o dinheiro emprestado em algum lugar, possivelmente do contribuinte, certo? Afinal das contas é sempre do contribuinte, né? Então você lá no longo prazo talvez esteja pagando menos imposto. Não menos do que você paga hoje necessariamente, mas menos do que você estaria pagando. Esse é o outro problema, o tal do contrafactual. Né? A gente não é, quer dizer, não é tão óbvio que eu tirei o imposto tal e os preços daqueles bens não caíram. Às vezes eles iam subir mais, coisas que a gente não consegue observar diretamente na economia e atrapalha o nosso entendimento. Tá? Outra coisa, o governo, por exemplo, quando vai no mercado de crédito tomar dinheiro emprestado para fazer seus programas, esse é um outro exemplo. Ele vai lá, pega o dinheiro, quando ele pega dinheiro, ele pede dinheiro emprestado, né? Por uma dada oferta de crédito que tem na economia, uma poupança que tem na economia, se ele está pegando mais, o setor privado está pegando menos, certo? Se o banco estatal está financiando mais, o banco privado está financiando menos. Então, na hora que o governo vai lá e, por exemplo, monta um programa de transferência de renda, porque teve uma crise ou porque teve o coronavírus, etc., e aí ele faz, né? Ele escala esse programa aí para patamares elevados, como vários países do mundo têm feito. Ele está fazendo o quê? Ele está comprometendo imposto lá no futuro. Ou corte de gasto lá no futuro, mas é só lá no futuro. Isso que torna a discussão difícil. Então, quando você vai discutir, se você tirar o Corona Voucher, né, da economia, vai ter uma queda no consumo danada, porque o que está sustentando a economia é o Corona Voucher. Aí você vai lá e tira, de fato, vai ter esses programas de auxílio extraordinários, vai ter impacto mesmo no consumo, 1 trimestre, 2 trimestres, não sei, a gente não tem bola de cristal, mas vai ter um impacto. O que você não pode fazer é só essa conta, você tem que fazer a conta do contrafactual, que é bem mais complexa, que é, ok, então suponha que você não tira, né, esse gasto a mais,
O déficit, por exemplo, sei lá, esse ano 12% do PIB. Aí você não tira, no ano que vem vai ser elevado de novo. Aí a dívida fica mais elevada. Se a dívida ficando mais elevada, o juros sobe. Uma dívida mais elevada também eventualmente vai ter que ser paga, né? Então o imposto alguma hora vai ter que subir, mais do que subiria se não tivesse esse gasto adicional, certo? Você vê que todo o desenrolar do benefício, digamos, de você, né, aposentar, tirar, colocar de lado esses programas de transferências extraordinários a mais que vários países estão fazendo por conta do coronavírus, o benefício vai ser só ver lá na frente. Não estamos dizendo nada que a gente é contra esses programas de transferência excepcionais. Estou dizendo que é o seguinte, na hora que a gente discute a permanência dele, quanto tempo que ele vai durar, como é que a gente vai fazer daqui para frente em relação a esse item do orçamento, que é um item pesadíssimo, um item gordo, um item grandão, que é um item pesado, é um item grande, quando a gente discute isso daí, a gente tem que ficar de olho não só nos problemas que vai gerar sobre, por exemplo, talvez o consumo no curto prazo, mas também os benefícios que vai gerar ao longo dos anos de uma dívida pública menor. Porque não tem muito mágica aqui, né? Se você gasta mais agora, você aumenta a dívida, você vai ter que tributar mais lá na frente. E por conta disso, a economia lá na frente vai andar de lado, vai andar pelo menos num passo menor do que ela andaria. E esse tipo de conta a gente deixa de fora. Então, hoje o pedido do Fala Dudu é o seguinte, sempre que você se deparar com uma situação similar a essa daí, né, não olha só nem os benefícios de curto prazo, nem só os custos. Veja o que acontece no imediato, né? Por exemplo, se você tira esses programas de transferência de renda, o consumo das famílias vai cair. Mas veja o que acontece no longo prazo. O governo evita uma trajetória explosiva da dívida pública. No caso do exemplo do Coronavault. Tá bom? Então, assim, é bem mais complexo do que os impactos imediatos nos fazem crer. Tanto quando tem custo no curto prazo, quanto quando tem benefício. No curto prazo a gente esquece dos custos de longo, ok? Tem que botar tudo na continha, fazer a tal da análise do equilíbrio geral. Um abraço, até a próxima.